Bom dia, igreja. Estamos aqui, né, na quarentena, né, mas disponíveis para a obra, né? Então, vamos ter a oportunidade de dar continuidade à EBD, né? Lição 13, fechando a nossa revista do primeiro trimestre, né? O tema é o risco da depressão por conta da ansiedade, né? Vamos orar, né, a Deus, inicialmente, né, pedindo para que Deus abençoe esse estudo, né, que tudo possa correr bem, né, nos capacite para transmitir, né, o conteúdo da lição. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por teu cuidado para conosco, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que tu possas nos capacitar, ó Pai, para estudarmos juntos essa lição, ó Pai, para a amada igreja, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, seja conosco nesse momento de dificuldade que estamos passando, Pai. Seja com a nossa cidade de Itaboraí, ó Pai, com o nosso estado do Rio de Janeiro, com o nosso Brasil, ó Pai, com o mundo de um modo geral, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Escola Bíblica Dominical, lição 13, o risco da depressão por conta da ansiedade, né? Foram dois temas que foram abordados, né, ao longo do trimestre, depressão, ansiedade, e o texto base se encontra em Filipenses 4, 6, né, um texto muito conhecido nosso, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Né? Não andeis inquietos. A ansiedade tem sido causa da depressão, né? A gente viu que durante algumas aulas aí anteriores que a ansiedade é um estágio, né, anterior, né, da depressão, né? Aquela relação de causa e efeito, e que eventualmente uma ansiedade que não seja bem trabalhada, ela pode acarretar, sim, numa depressão. Na revista, né, há um perfil psicológico de nós hoje, né, por conta desse mundo, né, que agora deu uma parada, né? Deus de repente deu até uma freada no mundo. Mas qual era a nossa realidade? Nós andávamos preocupados, nós éramos irrequietos, vivíamos cheios de dúvidas, de medos, né? Com problemas emocionais, vários, problemas nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, nas nossas finanças, né? E esses problemas, essa soma de problemas, né, eles acarretam a ansiedade, né, que vem a ser uma doença psicossomática, né, ou seja, uma doença que ela não tem uma causa física, mas uma doença da alma. Esses medos, essas preocupações vêm se refletir até fisicamente, vêm somatizar. Por isso que ela é classificada como uma doença psicossomática, como uma doença da alma, né? E apesar da ansiedade de ser tratada como mal do século, como algo assim atual, como algo do nosso tempo, na verdade a ansiedade é algo bem antigo, né? Nós, no decorrer do trimestre, a gente teve a oportunidade de ver vários relatos, né, de vários personagens bíblicos, né, que se depararam com ansiedade, desde Davi, desde Jó, né, Salomão, enfim, todos tiveram seus momentos de ansiedade, né? Então a ansiedade é algo que vem do passado, vem dos tempos bíblicos, né? E é uma coisa, é uma condição inerente ao ser humano, né? Nós somos passíveis, né? Todos os seres humanos somos passíveis de ter ansiedade, né? É interessante notar também
que a ansiedade, numa pequena dose, né, aquela questão da adrenalina, né, da defesa, né, até dos animais, a ansiedade, numa pequena dose, ela é saudável, né, para você ficar ligado, né? A questão da ansiedade, para você ficar ligado, é uma coisa até biológica, né? De todos os animais, inclusive o homem, né? Tem essa ansiedade que está relacionada a seu instinto de sobrevivência. Mas o problema é seu excesso, né? O excesso de ansiedade. Esse excesso de ansiedade é que vai tornar, que é o melhor, que é prejudicial, né? E que vai tornar a vida insuportável. A ansiedade dos filipenses, né? O texto que a gente vai abordar, né, que a gente leu um versículo, ele está relacionado especificamente com os filipenses. Vamos ler Filipenses 4, de 4 a 9, aí, incluindo esse texto áureo que é o 6. Filipenses 4, de 4 a 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Né? Que coisa maravilhosa, né? Que orientações tremendas, né, que estão contidas neste texto aqui, né? Então, qual era o contexto aqui? O que estava rolando ali na época que Paulo escreveu a carta dos Filipenses, né? A ansiedade dos filipenses foi o motivo da carta de Paulo, né? E como Paulo estava preso, né? Mesmo preso, Paulo foi incomodado pelo Espírito Santo a escrever a carta aos irmãos ali de Filipo, né, na Universidade de Salvo Engano, na Grécia, né, na cultura helenística, né. O que estava rolando ali? O que estava vendo com os filipenses assim, especificamente? Principalmente uma forte perseguição do Império Romano, né. Ali é uma questão religiosa, né, do César, né, já se incomodando com o crescimento da igreja cristã, da igreja primitiva, e perseguindo, né, e o próprio Paulo se encontrava preso, né, por conta disso. Mas outras questões que estavam acontecendo ali naquela igreja. Egoísmo, né, egocentrismo. Outra questão relacionada ao egoísmo, a vaidade e falsos mestres, falsas doutrinas, levando a uma grande confusão, né? E qual a consequência disso aqui? A gente vê as causas, a ansiedade. E como é que estava a igreja naquele momento? Ou grande parte dela? Estavam distantes de Deus, e Paulo vem chamar de volta, vem chamar a exortar e a desfrutar da alegria de Cristo e da paz de Deus, né? Essa carta é um chamado, né? É um chamado de volta para a doutrina, de volta para a sã doutrina, de volta para a alegria, de volta para a paz, né? É um texto que nos traz, né? Paulo traz aos filipenses e a nós também, aqueles que estão distantes, aqueles que estão passando por uma frieza espiritual, né? Que através da oração, da súplica e das ações de graça possam se lembrar da grandeza de Deus e retornar, né? E voltar estarem próximos do Senhor, né? Aí o autor, ainda no item 1, na parte final, ele vai falar, né,
que a oração é eficaz nos estágios iniciais da ansiedade, né? Interessante notar que o autor é psicólogo, né? Toda a abordagem dele, ele é calcada numa atuação religiosa, né, do pastor, do líder espiritual, da igreja, mas nunca desprezando nos casos em que for necessária a atuação de um médico, de um psicólogo, enfim, de alguém que estudou no campo da ciência humana, responsável por isso. A revista, em momento algum, ela refuta, né, a necessidade de acompanhamento por um profissional da área nos casos que se fizerem necessário, né? Isso tem que ficar bem claro, que apesar de nós crermos na eficácia da oração, essa eficácia da oração não afasta, né, nos casos que forem necessários, a atuação de um profissional, né? E isso, no decorrer da revista, está bem claro, né? O próprio autor, ele é pastor e psicólogo, então não há essa ideia de afastar o conhecimento humano, científico, da questão, né? Nós cremos na oração, né, que ela é eficaz, até plenamente eficaz nos estágios iniciais da ansiedade, mas que em casos maiores ou mais complexos não nos afastaria do medicamento, do uso da medicina ou do psicólogo, enfim. Só para pontuar isso, né? Compreendendo a ansiedade, outro ponto